Uma coisa que também eu sempre ouvi durante a vida inteira e no LoL, quando às vezes você tá tudo certinho, você tá forte, você tá às vezes com um time que escala melhor, mas acontece alguma coisa, os caras roubam um barão e ganham uma luta e ganham o jogo. Na carreira ou na coisa profissional toda, às vezes quando você tá numa situação qualquer, numa faculdade, enfim, num trabalho, num rolê assim, e aí você acaba tendo que decidir uma coisa, e aí quando não dá certo, é que alguém chega pra você na intenção boa e fala, não, mas cada um tem o seu tempo. E fica nessa de, não, relaxa. Não, mas não é que cada um tem o seu tempo. O cara tá comigo, no mesmo corre que eu, e eu não consegui tal coisa. Tipo, pô, eu não consegui um trabalho, e eu entrei na mesma turma do cara. O cara já tá sendo efetivado no rolê, eu não consegui nem estágio direito. Na época que eu tinha lá meus 19, 20 anos, eu pensava assim. Sempre tinha alguém que falava, não, relaxa, cada um tem o seu tempo. Você acha que isso atrapalha ou isso ajuda, assim, seja no LoL, seja na carreira profissional, a pessoa a tomar boas decisões e a dominar essa ansiedade, assim? Você acha que é muito paliativo? Como que você vê esse tipo Tá, de é o seguinte, consolo, assim? não pode achar que existem receitas de bolo, que são universais, que vão servir para todo mundo. Tem Uhum, pessoas que, ao ouvir isso, ao ouvir um cada um tem seu tempo, vão se acomodar e falar, vou esperar que meu tempo caia do céu. uhum, Tem pessoas que vão ouvir isso e falar, tempo dos outros, eu vou dar meus corre aqui pro negócio acontecer ontem, que eu tenho pressa. Entendeu? uhum, Então, cada pessoa, de acordo com o seu repertório, do que construiu na sua vida, vai ter experiências e respostas diferentes. Por exemplo, em relação a isso da ansiedade, eu já falei isso aqui também, mas existe um gráfico que a gente vai imaginar, que a gente vai ouvindo agora, e esse gráfico vai relacionar ansiedade e exposição. O que é que isso quer dizer? Quanto mais a pessoa se expõe a situações desafiadoras e ela vai ver que ela consegue seguir, não vai morrer por causa disso, mais ela vai se sentir confortável. é E quase um aquilo não vai ser treinamento, né? e aquilo não vai ser mais ansiogênico para ela. Em contrapartida, quanto mais a pessoa se esquiva dessas situações, mais ela vai ter medo, porque toda vez que vem uma situação difícil, ela foge, ela não tem como se fosse memória para falar, olha, eu já passei por uma situação difícil e eu consegui. Então, ela não vai construindo isso. E isso, muitas vezes, é o que vai construindo a autoestima daquela pessoa. Que, às vezes, é um fator primordial para ela achar que vai conseguir ou não. Porque a gente acha que a autoestima é uma coisa de pensamento, de, eu vou pensar positivo e ela vai vir sobre mim. Isso é um pouco frágil. Uhum, Normalmente, a nossa autoestima é construída nas nossas memórias anteriores. Do que a gente já fez, que já aconteceu e do que já deu certo. Se, sei lá, 10 coisas que você tenta, 7 você consegue, você vai começar a achar que a maioria das coisas que vem você vai conseguir. Agora, se você tenta 2 vezes e essas 2 vezes, uma vez você não consegue, você já vai achar que você é incapaz, porque você teve pouca chance. E de modo geral, a gente tem que acabar com essa ideia de que as pessoas praticamente nascem boas nas coisas. Tem pessoas que têm talentos? Tem, mas elas são a exceção da exceção. A gente não pode se basear como se fosse uma regra. A maioria das uhum, pessoas tem que conseguir as coisas pelo esforço. Uma ou outra que vai ter o talento. Então é melhor a gente nem contar com isso, porque é uma coisa tão rara, tão difícil, que é melhor contar, cara, vamos contar que não tem esse rolê do talento, vamos fingir que isso não existe, e vamos se basear no quanto mais eu me esforçar, mais eu vou conseguir chegar lá. Às vezes a pessoa que consegue muito, não é porque ela é muito boa, às vezes é porque o cálculo amostral dela foi tão grande, tipo assim, de 1000 vezes ela conseguiu 100. E a uhum, pessoa que só tentou 10 vezes conseguiu 2. Mas essa pessoa que só tentou 10 conseguiu mais do que aquela que conseguiu 100. Se a gente olhar a proporção, né? A porcentagem. uhum. Mas quando a pessoa olha só os números soltos, quando ela vê, cara, aquela pessoa conseguiu 100 e eu consegui 2, então ela é melhor que eu. Entendeu? Mas essa pessoa só é melhor porque ela tentou mais. Porque ela se esforçou mais e porque ela teve mais experiências ruins que fizeram ela ficar boa, entendeu?